Tipos de circuitos. Vamos começar falando sobre o circuito série. Um circuito série contém duas ou mais cargas com um único caminho para a circulação da corrente. A corrente sai da fonte de tensão, passa pelas cargas e volta para a fonte. Nesse tipo de circuito, a resistência total é igual à soma das resistências individuais ao longo do circuito, ou seja, RT, que é a resistência total, é igual a R1 mais R2 mais R3. Então, nesse exemplo, a resistência total será igual a 3K, 3 kΩ, pois cada resistor tem 1 kΩ. K representa 1000, então aqui é o mesmo que dizer 1000 ohms, mesma coisa que multiplicar por 1000. Já a corrente é a mesma no percurso de todo o circuito, ou seja, a corrente que passa pelo condutor 1 tem o mesmo valor da corrente que passa pelos condutores 2, 3 e 0. Então, IT será igual a I1, que é igual a I2, que é igual a I3 e que é igual a I0. Porém, cada resistor provoca uma queda de tensão no circuito. Se somarmos cada uma das quedas provocadas pelos resistores, teremos a tensão total que a fonte fornece ao circuito, pois a tensão fornecida pela fonte se divide pelo número de resistores do circuito. Então temos que a tensão total, representada aqui por VT, é igual à tensão do resistor 1 mais a tensão no resistor 2 mais a tensão no resistor 3. E se quisermos calcular a corrente total deste circuito, poderemos utilizar a lei de Ohm. Pegamos então o triângulo rei e veremos que, para calcular a corrente total, o IT, devemos dividir a tensão total, ET, pela resistência total, RT. Iremos aqui substituir os valores de ET pelo valor da tensão do circuito, que no caso é 12 volts, e RT pela resistência total do circuito, que é 3 kΩ ou 3.000 ohms. Então, IT vai ser igual a 12 dividido por 3.000, que resulta em 0,004 ampere, ou podemos chamar também de 4 miliampere, que é uma subdivisão do ampere. Então temos que a corrente total do circuito é de 4 miliamperes. E como em circuito série a corrente é a mesma em todo o circuito, veremos que se medirmos em qualquer ponto do circuito, a corrente será a mesma. Podemos ver aqui nesse circuito, a corrente 1 é a mesma da corrente 2, da corrente 3, da corrente aqui no ponto 0. Exemplo de ligação de circuito série. Vamos mostrar agora um exemplo de ligação em série de 3 lâmpadas. Nesse tipo de ligação, ligamos o fio fase ao interruptor, ligamos um fio do interruptor a um polo da lâmpada, em seguida ligamos o outro polo dessa lâmpada a um polo da lâmpada vizinha e assim sucessivamente. Pegamos o polo que está sem nada e ligamos na lâmpada vizinha, até chegar à última lâmpada. Ao final, ligamos o fio neutro ao polo da última lâmpada. Lembrando que essa não é a ligação feita nas residências, onde queremos ligar mais de uma lâmpada ao interruptor, hein? Ainda vamos chegar lá. Nesse tipo de ligação, se as lâmpadas forem idênticas, a tensão entre fase e neutro irá ser dividida entre as 3 lâmpadas igualmente. Ou seja, se a tensão entre a fase e neutro for 220 volts, cada lâmpada estará recebendo uma tensão de 220 dividido por 3, ou seja, 73,33 volts cada lâmpada estará recebendo, que vai fazer com que a lâmpada acenda, mas não com o seu brilho máximo, considerando que essas lâmpadas são de 220 volts. Uma desvantagem em utilizar os circuitos série é que, se houver o rompimento de alguma parte do circuito, como a queima de uma lâmpada, por exemplo, interrompe a corrente de todo o circuito e tudo para de funcionar. Um exemplo de aplicação dos circuitos série é nas lâmpadas de árvore de Natal, onde podemos ter, por exemplo, 10 lâmpadas de 12 volts ligadas em série a uma tensão de 120 volts.
Porém, se uma das lâmpadas queimar, todas as outras irão apagar, pois quando uma lâmpada queima, seu filamento é rompido, abrindo assim o circuito. E como já vimos anteriormente, em circuitos séries abertos não há circulação de corrente. Resolvendo o exercício. Agora eu irei calcular junto com vocês este exercício. Vamos lá. No circuito a seguir, vamos calcular a resistência total, a corrente total e a tensão em cada um dos resistores. São dados R1 sendo igual a 15 ohms, R2 como sendo igual a 40 ohms, R3 é igual a 25 ohms e a tensão total, que é o VT, é igual a 220 volts. Vamos à solução. Primeiro iremos calcular a resistência total pedida na questão. Então temos que RT é igual a R1 mais R2 mais R3. Substituindo as variáveis R1, R2 e R3 pelos valores dados na questão, temos que RT é igual a 15 mais 40 mais 25. Logo, RT será igual a 80 ohms. Agora iremos calcular a corrente total pedida na questão. Então temos que IT, que é o I total, é igual a ET dividido por RT, onde a tensão total já nos foi dada na questão, né? Que é 220 volts. E a resistência total acabamos de achar, ficando então IT é igual a 220, que é a tensão total fornecida já na questão, dividido por 80, que foi o valor que acabamos de achar, resultando então em 2,75 A. Agora iremos calcular a tensão sobre cada um dos resistores, mais uma vez como foi pedido na questão. Primeiro iremos calcular a tensão em R1. Então temos que tensão em R1, V R1, é igual a R1 vezes I de T. Substituindo as variáveis, temos que o R1 foi dado na questão que é 15 ohms, I de T acabamos de achar é 2,75. Substituímos aqui R1 e IT, né? Fazendo essa multiplicação aqui, obtemos que a tensão no resistor R1 é igual a 41,25 volts. Iremos fazer o mesmo para os outros dois resistores. Tensão no resistor 2 é igual a R2 vezes IT. Substituindo, R2 é igual a 40 ohms e IT é igual a 2,75, resultando em 110 volts. E tensão no resistor 3 é igual a R3 vezes IT. Substituindo as variáveis aqui, R3 é igual a 25 ohms e IT é igual a 2,75. Multiplicando, tensão no resistor 3 é igual a 68,75 volts. Agora, se pegarmos as tensões de todas as resistências calculadas e somarmos, teremos o valor total já dado na questão. Isso serve como uma prova para verificarmos se os cálculos realizados estão corretos. Então iremos conferir aqui. Vamos pegar VT é igual a VR1 mais VR2 mais VR3. Substituindo os valores pelos valores que calculamos, vamos pegar aqui VR1 é igual a 41,25 mais 110 mais 68,75. Essa soma resulta em 220. Então está correto. Isso confirma que os cálculos anteriores estão corretos.